A pressão sobre o governo federal é imensa e, muito provavelmente, no dia 17 de abril de 2016, Cunha, Temer, Agripino Maia, Ronaldo Caiado, Paulinho do Solidariedade e Aécio Neves são alguns dos nomes que deverão sair vitoriosos dessa nova batalha e deverão conseguir a aprovação na Câmara de Deputados do encaminhamento do processo de impeachment da presidente Dilma para o Senado. Se aprovado pela Câmara de Deputados a abertura do processo de impeachment, o Senado deverá realizar até, no máximo, o dia 10 de maio, o juízo de admissibilidade do processo, ou seja, definirá por maioria simples se aceita ou não o processo de impeachment encaminhado pelo Congresso e, se aceito, irá notificar Dilma da decisão e somente a partir daí ela iria se afastar do cargo por até 180 dias, quando deverá haver o julgamento de sua provável destituição. Mas, como dizia aquela frase atribuída ao ex-presidente do Corinthians, Vicente de Mateus, o jogo só acaba quando termina. Curiosamente, o governo vem fazendo manobras e captando votos de última hora, o que preocupa Temer. Mas, se muitos acusam o governo de oferecer cargos por votos, acreditem, Temer pessoalmente tem comandado o processo de captação de votos, que inclui o espólio de vagas deixadas pelo PT, para que possa tocar um projeto do PMDB denominado Uma Ponte para o Futuro, do qual eu vou falar mais adiante. E acreditem, esse processo de captação de votos é bem mais amplo do que você pode imaginar. Não me causa estranheza, por exemplo, que Maluf, que era apoiador de Dilma, tenha divulgado através de sua assessoria que seu nome e de seu filho teriam sido retirados inexplicavelmente da lista da Interpol. Curiosamente, como um bom flip-flop, ele vira casaca e parte para o ataque contra o governo. Recentemente, a Procuradoria de Nova York, através de uma conduta mais suspeita ainda, disse que houve engano, era apenas para retirar a foto dos dois do site, e não os nomes da lista. Será que deu muito na cara? É sempre bom desconfiar de certas lebres. Quando se levantam lebres como essa, surgem os tolos. Aqueles que acreditam que tudo que não se tem uma prova concreta é pura teoria da conspiração. Essas pessoas se recusam a fazer qualquer esforço cognitivo de desafiar suas mentes, de entender como as coisas funcionam e se deleitam no conforto da informação mais fácil. Gente, vocês não fazem ideia do que rola nos bastidores de um processo como esse. De lado a lado, conspirações, mentiras, traições, ameaças, decepções. Jovair Arantes, relator da comissão do impeachment, se declarou um herói nacional. Ele fez questão de destacar publicamente a importância do seu papel nesse processo histórico pelo qual passa o país. Tipo, eu sou o cara. Mas eu escolhi um outro herói, ignorando nomes muito mais conhecidos. O nome do meu herói, quase anônimo, é Aliel Machado, um deputado, seu partido Rede, o mesmo da Marina Silva, sua idade 27 anos. Aliel Machado tem declarado que faz oposição ao governo. Sim, ele não gosta de Dilma e não gosta do PT. Foi indicado pela Rede para votar na comissão a favor do impeachment. E esse jovem, que só tinha a perder votando em favor de Dilma, disse à Gazeta do Povo que continuava em oposição ao governo, mas que o pedido é extremamente frágil. E complementou: não quero deixar meu nome marcado. Aliel disse que perguntaram a ele: o que você quer? O que você acha que você precisa para te ajudar? Você é candidato a prefeito, tem que votar a favor.
Olha, vem aqui, vamos conversar. Você não quer falar com o Temer? Daí o jovem teria respondido: acho que não. Mas teriam contra-argumentado: não, fale com ele. E disse Aliel: chegaram a marcar uma reunião para mim, disse ele. Ontem recebi o seguinte recado: o senhor pediu uma reunião com o Temer? Ele vai lhe atender agora. Não, eu não pedi reunião nenhuma, eu não vou. O papel de Temer, segundo Aliel, é vergonhoso. E Aliel continua disparando. Ele foi para o Rio de Janeiro conquistar os deputados do PMDB. E foi para outros estados. E quem está operacionalizando isso para ele é o Cunha. Aliel completa: não estou traindo os meus princípios. Talvez nem deputado eu volte a ser. Mas estou tranquilo. Sou jovem, posso trabalhar em outra área. Mas nunca tinha sentido muita tristeza dia antes da votação. Porque eu tentava arranjar uma justificativa para votar a favor. E não conseguia. Aliel pode ter sido corrompido e levado uma boa grana no bolso para votar a favor de Dilma? Pode. Ele pode ser um corrupto, inclusive traidor de seu próprio partido, a Rede e a esquisita da Marina Silva? Pode. Mas parece mais verossímil, pelo menos na minha opinião, acreditar na versão do rapaz. E apesar de tudo, eu ainda acredito que no meio daqueles bandidos possa existir alguém que vale a pena. Mas o jovem Aliel tenha talvez chegado às conclusões que eu cheguei. Eu sei que o governo Dilma não foi dos mais competentes. Muito pelo contrário. Sei, aliás, que o Partido dos Trabalhadores se demonstrou tão corrupto quanto qualquer outro partido. Houve uma sedução pelo poder, um deslumbre, e o partido deixou rastros, ou melhor, uma rodovia com diversos cagalhões de corrupções e uma legião de decepcionados. Mas é inegável que nossa república e suas instituições estão corrompidas. A imprensa, o poder executivo de várias esferas, legislativos também de várias esferas, o judiciário, os partidos, a maioria dos membros das nossas principais instituições está presente em listas de propinas, em escândalos engavetados, em manobras que visam usurpação do poder. Muitos acreditam compreender o que acontece na política do Brasil atual, mas partem do princípio de que o grande mal do país é o Partido dos Trabalhadores, sem enxergar os elementos de chantagem que permeiam o PMDB e diversos outros partidos, e ignoram que qualquer partido ou representante popular, mesmo que seja honesto, será refém de um bando de corruptos presentes nas nossas instituições mais nobres e que, sem fornecer cargos e poder e oportunidades para falcatruas, não seria possível governar. E isso é repugnante, é asqueroso. É o chamado sistema de coalizão, que já se demonstrou um fracasso. Um tiro no pé do brasileiro, dos cidadãos de bem e a alegria dos bandidos. É bom lembrar que a derrota de qualquer dos lados não será aceita passivamente. Se o Dilma cair, muitos vão realizar um movimento revoltoso que, após a saída da presidente, irá às ruas, e o lado chato é que vai haver greves, interdições de estradas, protestos constantes, e o ódio tende a aumentar. Se a lógica do quanto pior melhor foi usada pela atual oposição para prejudicar a imagem de Dilma, em breve, o quanto pior melhor será usado para desgastar a imagem de Temer, se este vencer o embate. Os ingênuos acreditam em briga de bem contra o mal e que com a saída de Dilma, o Brasil será o país das maravilhas e que a corrupção vai acabar. Que se Temer ganhar, o Brasil imediatamente vira um paraíso. Ou que se Temer perder, todos vão se dar as mãos, se perdoar e tudo ficará bem num grande e amoroso pacto social. Não, amigos, as coisas não funcionam assim. E tem mais,
uma possível prisão de Lula pode gerar um clima de maior tensão. E sim, existe sempre a chantagem emocional de um acusado se colocar na situação de vítima. Vou dar um exemplo. A advogada Janaína, a favor do impeachment, tentou fazer com que o seu espancador de esposa de estimação parecesse diante da opinião pública como um perseguido político. Lula solto é perigoso para essa galera e preso pode ser mais perigoso ainda. Tudo isso poderá fortalecer o movimento de revolta do governo que poderá ser deposto, especialmente quando forem jogadas goela abaixo do trabalhador a redução de seus direitos com essas pontes para futuros nebulosos. No dia 17 de abril, o hino brasileiro será cantado por muitos. Haverá comemorações por todo o Brasil e muitas lamúrias por parte dos perdedores. E quem será o principal perdedor? Acredito que todos nós já perdemos. Não confiamos mais nas pessoas que estão no poder. E mais que isso, esse clima irresponsável de Fla-Flu, gerado pela não menos irresponsável Rede Globo e associadas, e boa parte da imprensa, pode ser muito, mas muito perigoso. Nesse dia, é preciso um policiamento alerta no país inteiro, porque provocações serão quase inevitáveis e poderá haver respostas agressivas. E quando discuto essa retomada de poder, eu penso num manifesto do senador Roberto Requião, que junto com seu filho apresentou um documento chamado Crítica ao Documento da Fundação Ulisses Guimarães, que trata de avaliar o que é chamado um programa de governo Temer, intitulado Uma Ponte para o Futuro. Esse documento, Uma Ponte para o Futuro, destaca que o Estado é grande demais e é preciso cumprir uma cartilha, aquela da Escola de Chicago, com limites rigorosos de gastos. Como diz o documento, a Constituição de 88 não cabe no orçamento. Curiosamente, há poucos anos atrás, cabia, na verdade. Bastou um ataque massivo contra a nossa economia para promover uma completa desestabilização política para fazer a gente acreditar que o correto é lascar o Brasil, ou pelo menos lascar o povo do Brasil, para que esse Brasil volte a crescer e que só o monetarismo oferece a solução. Ora, os Estados Unidos têm uma relação dívida pública PIB bem maior que o Brasil. Mas um dos primeiros passos dessa proposta do PNDB para o Brasil seria a limitação draconiana do endividamento brasileiro. Programas sociais ficariam sob supervisão permanente de um comitê independente. Existe a intenção de até pagar menos de um salário mínimo a muitos aposentados. Está lá no programa, vai lá ver. Essa ponte para o futuro estimula privatizações e entrega do pré-sal e sugere tirar a letra P dos BRICS. Sugere que as relações trabalhistas sejam reguladas pelas relações voluntárias entre trabalhadores e patrões. Que lindo. E que a lei não se meta nisso. E o curioso, Paulinho da Força Sindical, patrono de algumas negociações voluntárias, que defende esse bloco, né, do impeachment, foi acusado de ganhar dinheiro, propina, para não realizar uma greve. Ah, mas isso é só uma acusação advinda de uma delação premiada sem provas robustas. E acusações sem provas robustas só valem quando forem contra alguém do outro lado. Não é verdade? Uma ponte para o futuro da Fundação Ulisses Guimarães. Não posso falar em nome de Ulisses Guimarães, até mesmo porque ele já é falecido. Talvez você que é mais jovem nem saiba quem foi essa pessoa, mas quando eu era jovem, e olha que já faz tempo, Ulisses já era um velhinho que fazia questão que dissessem: bote fé no velhinho, que o velhinho é demais, bote fé no velhinho, que ele sabe o que faz para ajudar o Brasil do Oiapoque ao Chuí e acabar com a molecagem que tem por aqui. O velhinho era um grande democrata e defensor dos mais pobres. Mas não sei como Ulisses Guimarães encararia tudo isso que está acontecendo, principalmente vindo do seu partido, o PMDB. Ah, um detalhe, eu sou liberal. Eu defendo a redução do tamanho do Estado, defendo privatizações, defendo a competição, sou contra o velado estímulo estatal aos cartéis, como esse das operadoras de internet.
entre outras coisas. Desde que esse processo liberal conte com uma ampla discussão social e que sejam preservadas condições estruturais como saúde, educação, facilitação de transportes e até alguns incentivos sociais, tipo Bolsa Família e algumas outras coisas desse gênero. Desde os primórdios do pensamento econômico, se sabe que há atividades que não interessam ao setor privado e que a presença estatal pode ajudar de uma forma mais imediata e efetiva o desenvolvimento da própria sociedade capitalista. Esse debate vem desde Smith, passou por Hayek e até o Friedman abordou esse assunto. Ser liberal não significa pisar na ética, dilapidar o patrimônio público, entregar uma riqueza pública para bandidos internacionais. Ser liberal não significa acreditar que esse processo liberal será feito com lisura por Cunha, Temer e Aécio Neves. Ser liberal não significa acreditar que o mercado é um Deus e que, sozinho, independente, ele se autorregula. Pensar assim é acreditar que pessoas são meros números e que a fome e desespero das pessoas podem sempre estar esperando. Mas a lógica atual que tenho lido em comentários de meu vídeo é de que primeiro é preciso derrubar Dilma, depois iremos atrás dos restantes corruptos. Não, amigo, não iremos atrás dos corruptos. O plano é salvar Cunha, abafar o restante da Lava Jato e cessar as punições, porque o que interessa é o poder. Cunha, por exemplo, já tem a maioria na comissão que está analisando a sua situação e corre nos bastidores de imprensa que já existe um pacto certo para aliviar a barra dele. Segundo Marco Feliciano, Cunha é o seu malvado favorito. Até mesmo o processo de cassação da chapa vencedora das eleições, que corre no TSE, poderá ser relegada à discussão de segundo plano ou separação do processo de Dilma e Temer. Isso em caso de vitória de Temer. Afinal de contas, lembre-se que o principal interessado é o PSDB, aliado de Temer. Alguém pode até dizer, mas o processo no TSE não vai parar por quem depende do PSDB. E eu respondo, quem será o presidente do TSE em breve? Eu vou responder para vocês. Gilmar Mendes. Alguém aqui que está me assistindo duvida da lisura, da integridade e da imparcialidade de Gilmar Mendes? Quando eu penso nesse processo todo, eu consigo fazer uma viagem às primeiras eleições diretas após o governo militar, quando Collor, com diversas pastas, acusava Lula de corrupção. Pastas essas que estavam vazias, tá? E dizia, aqui tem provas irrefutáveis contra ele. Sabe de quem foi essa orientação? Foi de Tony, da Rede Globo. Há algum tempo depois, Collor, o herói da Globo, perdendo apoio, se aliava a Brizola. Foi a gota d'água para que fosse estimulada uma revolta popular e movido um processo de impeachment contra Collor. Eu nunca gostei daquele cara. Mas, em resumo, derrubaram ele praticamente por causa de um Fiat Elba e seu namoro com Leonel Brizola. Talvez por isso, ou exatamente por isso, que o Fiat Elba possa ter saído de linha. Após o governo Itamar, surgiu o sociólogo Fernando Henrique, que incorporou um programa liberal. Repito, nada contra o liberalismo. Afinal de contas, eu me considero um liberal. E repito também que ser liberal não significa ser antiético e achar natural um entreguismo do patrimônio público. Mas já vi gente aqui defendendo, por ser liberal, que se doasse o patrimônio público para a iniciativa privada, que era melhor. Eu não chamo essas pessoas de liberais. Chamo elas de outro adjetivo no plural. Idiotas. Analfabetos funcionais. Foi nos governos Fernando Henrique que foram abafados enormes escândalos de corrupção como Furnas, Banestado, privatizações, Proé, que geraram prejuízos incalculáveis para o erário público. Isso, gente, não é liberalismo.
Isso se chama corrupção. E hoje o PT não tem competência de ter um engavetador. Pois é, naquela época de FHC existia um conhecido engavetador geral da República e faltava publicidade para os atos públicos. Hoje o governo considera que tem um Judas como procurador-geral e que esse próprio Judas se articulou com a oposição e ajudou na construção do que aí está. Lula recebeu um governo endividado com muitos brasileiros desempregados e com fome. E há poucos anos, éramos a 6ª maior economia do planeta. E acredite, teve gente como eu e você reclamando. Maldita inclusão social. Quem não já ouviu isso? E essa inclusão social cabia no orçamento naquela época, não é verdade? Mas o que fazer para desestabilizar o Brasil e algumas economias emergentes? Daí veio um ataque articulado ao preço das commodities, um massacre à estabilidade política e às nossas instituições, e tudo isso, aliado à incompetência de Dilma, levaram a nossa economia à condição de 9ª economia do planeta. Uma queda grande, não é verdade? E no momento que o país precisava de união, abutres decidiram tomar o poder. Em parte culpa da Dilma, arrogante, prepotente, a antipatia em pessoa. Mas é preocupante como esses abutres se aliam com interesses estranhos aos interesses da população miserável do Brasil. Lula e os BRICS tinham um projeto, criar uma moeda internacional, uma nova moeda internacional, que gradualmente reduziria a importância do dólar. Os BRICS achavam que eram maiores do que podiam. Consequência, a China passa por turbulências e redução de níveis de crescimento, a Rússia foi isolada do mapa, o presidente da África do Sul passou por um processo de impeachment recentemente, mas aquele lá se livrou, e o Brasil poderá ter a sua presidente derrubada. Mas é muito fácil não usar a lógica e dizer que é tudo teoria da conspiração. E a Índia? Ela tem se reaproximado dos Estados Unidos e vive bons momentos. Momentos esses que também tem grande concentração de renda. Porém, isso precisa ser melhor explicado e talvez eu faça isso depois em vídeo. O que vale destacar por enquanto é que, após a crise econômica internacional de 2006 e 2007, os Estados Unidos estão buscando novamente o seu espaço de uma forma bem agressiva. O que me chama a atenção é que as coisas parecem ser claras. Qualquer pessoa letrada que tem acesso às informações tem condições de fazer uma leitura do que está acontecendo. Mas eu vou destacar a opinião da professora Adriana Fonseca, que fez um comentário em um dos meus vídeos, né? E ela comentou basicamente o seguinte: parece que as pessoas não conseguem entender por falta de pensamento lógico. Compram o que ouvem, do jeito que ouvem, sem nenhum senso crítico. Sou professor e durante o tempo que lecionei já tive aluno que se irritou, pois não achava uma palavra no dicionário. Newton. Sim, o Newton da teoria da gravidade. Fiz algumas perguntas superficiais para se basearem nas palavras transparentes do texto, em inglês. Não conseguiram deduzir que Newton é um nome próprio, mesmo o texto deixando muito claro isso. Ou seja, não tem lógica procurar um nome próprio no dicionário. E, pior ainda, é não saber que se trata de um nome de uma pessoa muito conhecida e que tinham acabado de estudar em física. Também já fiz perguntas simples de interpretação em português, um show de absurdos. Temos um país de analfabetos funcionais cuja indignação é manipulada por um grupo de criminosos infiltrados em todos os poderes e que tem o objetivo de tomar o poder a qualquer custo. Pois é, professora Adriana, a lógica ou a ausência dela prejudica nosso senso crítico. E Dilma, eu não tenho pena de você. Eu tenho pena mesmo de nós, brasileiros, que poderemos ser administrados pelo leal e nunca citado de ganhar um toco de 5 milhões de reais, Michel Temer. Toco esse que não gerou ciúmes de Cunha, que não queria nunca o da turma, segundo uma mensagem de celular que não existiu, apreendida na Lava Jato.
O país que viria a ser guiado sob a mais fantástica premissa econômica ao estilo Arminio Fraga, que poderá ter um ministro do trabalho de qualidade equivalente a Paulinho da Força Sindical, que poderá vir a ter um vice-presidente do naipe de Eduardo Cunha, que terá, independentemente desse processo de impeachment no TSE, a presidência de Gilmar Mendes, que já tem como líder da juventude Kim Kataguiri, aquele que diz textualmente que na escola pública existe para recrutar traficantes, que terá no Ministério da Justiça alguém do peso equivalente ao de um juiz Moro, incorruptível, imparcial, implacável, que poderia ter na administração pública todos os amigos políticos de Aécio Neves, e que esse pessoal todo vai modernizar o país, flexibilizando as relações de trabalho com políticas concentradoras de renda que dariam calafrios profundos ao Tomás Piketty, que terá como seu aliado maior, quem sabe, com um pouquinho de sorte, o incrível Donald Trump, ou algum outro grande líder americano. Que sorte, como estou feliz. No mais, pensamento bovino.